Enquanto esperamos que mais pessoas entrem na linha, algumas regras gerais desse webinar têm interpretação para espanhol e português. Se você quiser ouvir nesses idiomas, clique no ícone de interpretação e selecione espanhol ou português, ou também inglês, se quiser ouvir em inglês. E informe-nos no caixa de bate-papo se estiver tendo algum problema técnico. Este webinar está sendo gravado. Boa tarde ou bom dia a todos, dependendo de onde estiverem, e bem-vindos a esta discussão sobre Just Transition, transição justa com nossos palestrantes convidados de hoje. Analisaremos os empregos verdes, as necessidades de força de trabalho. Meu nome é Virginia Vagnoli, sou gerente de projeto sênior na equipe de governo e políticas do Climate Group. Hoje vamos aprender com nossos convidados especiais e palestrantes o tópico importante. Vamos a falar especificamente sobre o conceito de empregos verdes e a governança e a participação do setor privado nessa transição justa. Vocês podem clicar para escutar o nosso podcast. Tudo já conhecemos que é preciso mudar as mudanças, temos que pensar, vamos pensar nas pessoas que trabalham na indústria do petróleo ou na indústria automotiva e procuram fazer a transição. Mas é preciso fazer uma requalificação, uma reconvenção de mão de obra. Então, sobre esse tópico, os nossos palestrantes vão compartilhar seus insights, suas informações, experiências. Temos sobre com palestrantes de Colômbia, Estados Unidos e Austrália. Esperamos inspirar vocês. Então, brevemente, vamos dar uma olhada a uma agenda. Temos uns 90 minutos juntos e temos primeiro a nossa colega Farial Gohar, gerente de projetos da Just Transition Task Force, que falará mais sobre o projeto. Em seguida, conversaremos com os nossos brilhantes palestrantes, Sharon Leslie Barrow, Néstor Roberto Garzón Cagina e Sun Yi. Eu vou apresentarei eles mais tarde e eles trarão diversas perspectivas sobre a criação de empregos verdes, qualificação e requalificação. Mais uma vez, obrigado por participarem. Estamos muito felizes por estar. Conosco um exemplo de emprego. Vamos esperar mais respostas, mas agora eu vou dar a fala à minha colega Farial Gohar para que comece sua apresentação. Muito obrigada, Virginia. Bom dia, boa tarde a todos, queridos colegas e ilustres palestrantes convidados. Meu nome é Farial Gohar. Eu sou gerente de projetos da Under2 Coalition
do Climate Group. E em nome da Under Two Coalition, dou as boas-vindas a todos ao nosso fórum. Eu vou falar um pouco sobre essa requalificação e a reconversão da mão de obra. Aqui estamos trabalhando com a parceria do governo escocês desde o 2022 e 2023 e até agora já começamos a segunda fase do projeto, que se concentra em quatro áreas principais. Começamos com recrutando os governos para que eles participem também da força-tarefa sobre e trabalhem também sobre os tópicos relacionados com a transição. Também temos publicado a análise da situação e do contexto do cenário mundial e global e sobre outros tópicos que foram procurados pela força-tarefa, também alguns exemplos e casos de estudo da análise, e vocês podem dar uma olhada a todo esse trabalho. E agora vou, eh, por favor, pedir a nossa colega Julie que, por favor, compartilhe alguns recursos no chat ou bate-papo. E como eu já compartilhei um pouco, na segunda fase do projeto, o primeiro objetivo do projeto foi trabalhar com os membros da coalição Andetu e expandir a força-tarefa. E nessa segunda fase, também começamos a trabalhar o posicionamento dos estados para a transição. Nós fizemos uma pesquisa e 11 governos responderam para poder definir várias atividades para a segunda fase do projeto. E como resultado dessa análise, já criamos uma lista de 10 leituras importantes que ajudarão os governos estaduais em seus esforços da eh, transição justa. Eu vou pedir a meu colega que compartilhe esses recursos com vocês no chat, no bate-papo. Também estamos realizando uma série de eventos chamada e organizamos uma a sessão para falar sobre o financiamento, coalição e parcerias e vamos a nos concentrar também na requalificação e reconversão de mãos de obra, upskilling e reskilling. E são todas essas as práticas e atividades que estamos trabalhando no Under Two Coalition e estamos trabalhando com o governo de México, do Brasil e da África do Sul para realizar alguns estudos que serão publicados no futuro próximo. Assim que, quando eles estejam disponíveis, compartilharemos os enlaces para que vocês possam dar uma olhada. Já o projeto tenha chegado a seu fim, estamos analisando a transição justa e a equidade como pilar emergente de nosso trabalho no Climate Group. Procurar incorporar uma nova estratégia de 3 anos da organização. É isso que temos planejado fazer. Então, se vocês tivessem alguma proposta, alguma ideia, alguma recomendação, por favor, entre em contato conosco e compartilhe suas sugestões.
Então, agora vamos já dar a palavra à Virgínia para que ela faça a apresentação de nossos palestrantes. Muito obrigada, Farial, sobre a atualização do projeto. Então, vamos conhecer os nossos palestrantes. Eles têm muita experiência, ricas experiências, perspectivas sobre os tópicos de discussão. Bom, rapidamente, vou apresentar a primeira palestrante, Sharon Burrow. Ela é uma verdadeira defensora dos direitos dos trabalhadores, com um mandato notável como é secretária-geral da Confederação Internacional de Sindicatos e ex-presidente do Conselho Australiano de Sindicatos. Ela dedicou sua carreira à defesa de condições de trabalho justas. Sharon, você pode falar umas palavras? Boa tarde, bom dia, muito contenta, muito feliz de estar aqui e compartilhar com vocês. Obrigada, Sharon. Em seguida, temos o próximo palestrante, que é Néstor Roberto Garçom Cadena, o diretor de Mudanças Climáticas e Gerenciamento de Riscos do Ministério do Meio Ambiente da Colômbia. Tem formação em engenharia cadastral, geodésica e ampla experiência em prevenção, e ele vai falar em espanhol. Então, por favor, selecione na ícone de interpretação o espanhol, se você o português ou o inglês para escutar a interpretação de ele. Nestor, você quer compartilhar algumas palavrinhas? Bom dia, você pode me escutar bem? Ótimo. Então, já voltaremos com vocês. E, por fim, temos o prazer de dar as boas-vindas a Shun Yip, vice-presidente de Impacto Social da Lendlease, líder global em investimentos em infraestrutura. Ela tem 2 décadas de experiência em impacto social e programação de sustentabilidade, juntamente com sua liderança na promoção do desenvolvimento. Shun Yip, podemos... Ah, olá a todos, muito prazerosa de estar com vocês hoje. Então, nossos palestrantes representam uma gama diversificada de experiências e conhecimentos sobre a defesa dos direitos dos trabalhadores, políticas governamentais e também os investimentos no setor privado. Então, agora, com muito prazer, vou dar passo à palavra a Sharon para que ela fale sua ascensão. Muito obrigada por estar aqui conosco, Sharon, em nome do Climate Group. Para quem não sabe, Sharon teve a gentileza de participar desse webinar ao vivo da Austrália, em um horário insano. Portanto, obrigado. Obrigado, Sharon. Você tem a fala. Muito obrigada. Estou muito prazer. Eu gostaria de fazer os parabéns. O Acordo do Clima já tem muitos anos da luta e os sindicatos, junto com o apoio da sociedade civil, algumas companhias têm tido sucesso eh, para chegar ao compromisso da transição justa dentro do marco do acordo climático, não só com a sociedade civil, mas também com as organizações dos direitos humanos. Então, é muito importante nos lembrar que, desde o princípio, esse trabalho conjunto tem ajudado a todos para atingir esse ambicioso objetivo. Dentro deste marco do acordo, trabalhamos para a defesa, trabalhando reuniões de trabalho, comissões de trabalho, com a participação da comunidade para discutir e planejar a transição justa. O diálogo começou não só com os trabalhadores e os governos e os empregadores, mas também com a sociedade civil, e começamos a estabelecer quais eram os direitos trabalhistas, mas dentro desses comitês, a verdade foi que foi muito claro e evidente que eh, a necessidade é trabalhar para os desafios no mediano e longo termo para garantir a transição justa. O modelo do governo escocês é um modelo
que tem que ser imitado no mundo inteiro, e as autoridades permanentes têm que também trabalhar, mesmo quando são muito poucos, estão se desenvolvendo, já começamos a trabalhar com Escócia, Espanha, África do Sul e Canadá. Canadá já começou a trabalhar numa proposta para a criação de um conselho. E isso é uma evidência que todas as autoridades estão adotando um pouco diferente, baseado no diálogo e responsabilidade para uma transição com as comunidades e com o mundo inteiro, dentro do marco do desenvolvimento da economia. E tudo isso é fundamental para todas as indústrias, dentro do marco que agora o secretário-geral já falou que é preciso trabalhar com os combustíveis fósseis. É importante que, nesta transição a uma energia limpa, é importante identificar quais são as fontes e os recursos de energia. Então, temos que pensar nesses trabalhos, nessas vagas de trabalho que vão participar dessa transição. Até agora, vemos que cada 20 vagas de energia renovável ficam na indústria de manufatura, nesses processos que são essenciais para a nossa economia. Então, se essas economias, esses trabalhos representam 35% da toda a comunidade de trabalho, isso é muito importante, porque é agora a primeira oportunidade onde temos a chance de fazer um apropriado planejamento. Se vamos pensar na energia renovável, é importante considerar quais são os postos, as vagas de trabalho, em pensar nos acordos transparentes no trabalho conjunto. Então, se fazemos tudo isso, poderemos falar que estamos efetivamente atingindo o trabalho sustentável para as comunidades, conservando o meio ambiente. Então, quando damos uma olhada a toda essa tendência, é importante que todo esse foco, essa consciência é essencial para a transição justa. Por quê? Porque estão baseados na confiança, sustentabilidade, a confiança dos trabalhadores, das comunidades. E essa confiança é fundamental para o sucesso de uma transição justa. Porque quando as pessoas sentem medo, isso se torna no risco num problema para atingir o sucesso do planejamento de transição justa. Então, quando pensamos o que significa o diálogo para a transição justa, bom, isso significa convidar a todos os atores a sentar-se na mesa para discutir. As comunidades, os representantes da, das organizações. Você pode chamar co-criação, co-planejamento, mas um planejamento transparente somente poderá ter sucesso se todos os atores, as comunidades, as organizações, as companhias e as autoridades participam na discussão. E agora vou falar um pouco sobre o financiamento. Todos somos conscientes e conhecemos quais são os custos de todos esses processos. Não é possível atingir os objetivos climáticos sem contar com o financiamento necessário para atingir isso. Tem, precisamos de tudo isso para atingir a responsabilidade e fazer que as companhias e as organizações se comprometam. E isso fará a diferença neste foco de transição justo. Então, também é importante identificar os riscos. E as cifras amostram, apresentam que os riscos representam quase
mais de bilhão de dólares que precisam ser utilizados nestes processos. Uma cifra muito alta, um número muito alto, e precisamos não somente atingir esses recursos, mas aumentar eles. Agora, quando falamos no que atinge sobre as políticas, já falamos sobre fazer uma análise das políticas para garantir que eles incluem proteção social e igualdade de direitos. E, novamente, neste caso, temos que considerar que as vagas que têm que ser criadas e protegidas têm que ser vagas de postos de trabalho ótimos, justos. Esse, temos que também considerar dois fatores adicionais: a resiliência, porque temos que reconhecer que as pessoas têm sido afetadas e vão ser afetadas neste processo. Então, não somente o trabalhador que tem sido afetado ou vai ser afetado, mas também sua família. Mas é preciso garantir que todo este processo seja inclusivo, porque eu posso falar que na energia limpa, as mulheres não são consideradas ao nível que corresponde. Elas são subvaluadas. E por isso que não é possível avançar rapidamente. Agora, o número de mulheres que são incluídas no grupo que está sendo treinado não é importante. Esse número tem que acrescentar. Então, na realidade, é que o cenário não é 100% inclusivo, isso tem que mudar. Neste contexto, quando consideramos como atingir uma transição justa efetiva, temos que considerar em como treinar, formar essa força de trabalho, não somente considerando a inclusão, mas como fazemos uma verdadeira reconvenção de mãos de obra. Temos que avançar. Não é fácil assim fazer uma reconversão de carvão a energia eólica ou outra, por exemplo. Então, é preciso, é bom, é necessário fazer esse trabalho, mas é importante identificar que não só é tecnologia o que é preciso, mas também é infraestrutura e financiamento. E a verdade é que muitos trabalhadores simplesmente não querem fazer essa reconversão. Para o 2030, é preciso trabalhar com as companhias e falar com eles. Vocês, na verdade, gostariam de fazer a reconversão? É importante garantir que eles têm todos os fatores considerados e que também trabalham conjuntamente com os governos, as autoridades e a comunidade para que toda essa reconversão seja possível. Mas eu gostaria de notar que não é somente a indústria de petróleo que precisa ter uma reconversão, mas também a indústria da construção, de manufatura, eh, cimento, eh, aço, por exemplo. Mas é possível. Por exemplo, na Suécia, eles estão atingindo um importante desenvolvimento nessas indústrias. Eles precisaram fazer uma requalificação, sim, mas eles conseguiram fazer com sucesso. Se, por exemplo, vemos quais são as rutas do desenvolvimento, essas rutas de desenvolvimento têm que fazer o respeito da qualificação e da formação contínua. Se consideramos quais são essas rutas para atingir o desenvolvimento, é importante
considerar que a transição de energia é a base para fazer todas as outras reconversões. É como fazer uma revolução industrial. Se cada indústria tem que fazer uma transição, eles têm que garantir que a transição tem que ser justa, mas tem que renovar seu compromisso com a energia limpa para o ano 2030. É identificar que essa é uma chance, uma oportunidade para uma absoluta revolução industrial e se afastar dos combustíveis fósseis. Essa é a ruta. Eles reconhecem que temos atingido nos últimos anos já nos desenvolver e avançar alguns passos. E alguns países já compartilharam alguns exemplos de como é possível atingir a transição justa. Então, não é o jeito simplesmente de trabalhar ao patamar governamental, mas desde a base, com as comunidades, com os trabalhadores, fazendo um planejamento integrado, incluindo as capacidades para reduzir as emissões dos transportes innecessários e logística innecessária, mas, ao mesmo tempo, garantindo que todos os setores do mercado estão fazendo a transição. Eu, na verdade, é que se oferece oportunidade para os trabalhadores, mas não atingiremos o sucesso se os trabalhadores e as comunidades não participam no planejamento, na cocriação e no monitoramento do processo. E se não avançamos com o financiamento apropriado, o custo desses processos finalmente afetará as comunidades e correrão o risco de não atingir o sucesso. Então, incluir os trabalhadores, incluir as comunidades, isso é o eixo da transição justa. Muito obrigada, Sharon. Agora estava simplesmente escrevendo algumas ideias importantes que você compartilhou, esses dois fatores que você falou sobre a resiliência, eh, considerando e garantindo a proteção dos trabalhadores. As cifras que você compartilhou também são importantes sobre a participação das mulheres na indústria de energia renovável. É interessante. Muito obrigado. Então, agora, nos gostaria de compartilhar com você todo o webinar, mas entendemos perfeitamente que são horas insanas para vocês. Mas sim, por favor, me desculpa, mas eu começo novamente às 7 horas da manhã, então vou escutar até que eu consiga, mas tenha boa sorte com o sucesso do webinar. Então, agora vou convidar Nestor. Vão abordar os programas de trabalho sustentável. E o interessante é que ambos contribuem com perspectivas diferentes para temas importantes do tema e da experiência. Jung, podemos começar contigo. Não tenho certeza de estar pronunciando o seu nome. Bom, é uma abordagem das organizações sobre a aquisição de novas habilidades e de reciclagem profissional. Sem dúvida, início, muito obrigada, é um prazer. Não sei se me escutam. Para aqueles que não são conhecidos com ela,
somos uma organização ambiental. Na verdade, investimos em organizações ambientais. Temos uma em Sydney, Austrália, e estamos, ou comparecemos em Ásia, Europa e nos Estados Unidos. O meu papel tem a ver com o impacto social. Isso significa que, basicamente, há 4 anos, a organização, lançou 4 temas, metas: uma mesa ambiental de carbono zero para 2040, outra para criar valor social em para 2025. eh, Estamos, fazendo esse projeto e, nos deu um norte para pensar qual é o nosso objetivo, o que queremos atingir desde as perspectivas de sustentabilidade, tanto no ambiental quanto no social. Então, como parte do trabalho que fazemos para conseguir esses objetivos, dos programas que trabalhamos para conseguir valor social através do trabalho com as comunidades, as pessoas, e qual a importância para eles, vamos além para compliance e os requerimentos da comunidade, onde pensamos, obviamente, na indústria em geral e no ecossistema. E o meu papel é com ligar as organizações de base comunitária para ter os nossos objetivos e metas. Nesse sentido, nos centramos na força tarefa e nas economias verdes. Temos experiência e daqueles que entendem, e poder desta maneira trabalhar do lado da demanda e da oferta. Trabalhamos com os interessados e o objetivo é entender realmente qual são as necessidades das pessoas, e nos ajuda a facilitar os investimentos e a financiação. Vou parar um pouquinho cá, porque já dei muita informação. Obviamente, vão chegar mais perguntas sobre aquilo que contou para a gente, mas gostaria de fazer a mesma pergunta para o Nestor. Lembro aos participantes que vai falar em espanhol para que selecionem a língua da preferência. Nestor, a mesma pergunta, gostaríamos que nos diga um pouco de contexto da abordagem governamental para a reciclagem profissional, a adquisição das novas habilidades meioambientais quanto nas economias do carbono zero. A palavra com vocês. Obrigada. Bom dia para todos. Para nós é um prazer comparecer e compartilhar as nossas experiências desenvolvidas em Colômbia. Antes de iniciar, é importante dizer que Colômbia é um país multidiverso e multicultural. Isso faz que tenhamos diferentes tipos, por dizer de alguma forma, de população: população afro, população camponesa, população indígena, eh, temos ciganos, temos uma diversidade cultural. Nessa ordem, temos diversas atividades, que desenvolvem essas diferentes comunidades no território todo. A chegada para o Ministério do Ambiente, em particular, não é fácil. Temos um governo que também, cuja forma é centralista. Desde o governo nacional se ditam algumas políticas, algumas diretrizes que, nos governos locais, queremos que sejam atendidas, desde a força trabalhista. Temos algumas complicações, força-tarefa, e eh, porque as linguagens que manejam as comunidades e que temos nos nossos territórios não são os mesmos. Então, isso custou bastante trabalho, tentar juntar a parte técnica e a parte comunitária. Definitivamente não é fácil tentar conseguir, como dizia,
a colega, que falou antes, esse equilíbrio entre a chegada, que se desenvolveu no governo central e as ações desenvolvidas de baixo para cima, que não é um ponto que foi dado muito fácil. Esse foi, digamos, um dos maiores problemas que nós tivemos e que achamos. Dizia que temos diferentes instrumentos de políticas, diferentes instrumentos com os quais esperamos, chegar aos territórios e, obviamente, vimos trabalhando desde basicamente os compromissos internacionais. Devemos mencionar também, os resultados da COP da mudança climática. E esse resultado foi incluído em diferentes, instrumentos e geramos, compromissos. E não sei se conhecem, Colômbia não é um país que gera, digamos, bastantes ou um número importante de emissões de gases de efeito estufa, mesmo que, Colômbia não é um país com emissões tão alta, é um país que tem diversas vulnerabilidades perante a mudança climática, como dizia, da sua geografia e condições diferentes, pisos térmicos, e eles foram altamente afetados. Então, trabalhar com as comunidades na mudança de hábitos, de costumes ancestrais, na mudança da forma de viver e passar a uns exercícios diferentes, dado que o seu território está mudando, que as atividades desenvolvidas historicamente, que possivelmente já não possam ser desenvolvidas, mas não é fácil para eles. E poder chegar com essa mensagem, com essa linguagem, não é ou não foi fácil para o Ministério do Ambiente. Então trabalhando, perdão, com outros colegas, e são setores de governo, assim chamamos de educação, com setor de trabalho, com setor de cultura, desenvolvendo diferentes estratégias conjuntas que permitam conectar essa mensagem que devemos, dar a todos os governos nacionais. Gostaria de seguir falando, mas eu acho que vou parar cá para dar passo aos outros colegas que gostariam de compartilhar as experiências. Obrigada, Nestor. Eu acho que é muito interessante de ouvir e gostaria de ficar, contigo para fazer mais perguntas e voltar a Changi. Em primeiro lugar, é muito interessante escutar essa história dos territórios em Colômbia e a vulnerabilidade e os impactos que recebem como consequência da mudança climática. Isso definitivamente é importante. Poderia aprofundar da abordagem da Colômbia para identificar e encarar as lacunas na força laboral, na transição a uma economia mais sustentável. Quais as lições aprendidas do processo de trabalhar com essas lacunas da força trabalhista? Qual a experiência que tem? Ok. Bom, a pergunta é para mim, né? Sim. Ok. Como dizia, identificar as problemáticas, entender as comunidades, estamos falando de povos indígenas que têm ancestralmente as suas línguas, costumes, não é uma tarefa fácil. Vou dar um exemplo muito específico. As comunidades indígenas na Colômbia têm culturalmente os seus problemas de sempre e coleta, né? Então, historicamente, eles fazem
entendendo as dinâmicas da lua, as dinâmicas dos sols. É a cultura deles. Então, eles fazem diferentes processos de queimas de território para que eles fiquem preparados quando iniciam as chuvas e começam, obviamente, a semear. Tem mudanças no tempo também dessas, sementes, e estão gerando problemas associados a incêndios florestais. Hã, nós não podemos chegar de uma forma imposta perante essas comunidades, vocês não podem fazer já, não podem fazer dessa forma de, semear sem ter as ferramentas próprias. Para isso, o governo nacional, falando um pouco do que seria da cima para baixa abaixo, desenhou diferentes instrumentos. Um deles, muito importante para a Colômbia, é o Plano Nacional de Desenvolvimento. O Plano Nacional de Desenvolvimento é um instrumento construído com eles, identificando quais as necessidades alternativas econômicas, técnicas e administrativas do governo para atender alguma das problemáticas achadas. Esse plano de desenvolvimento é feito a cada 4 anos e nesse documento estão colocadas as iniciativas que do governo se levam ao território e se fazem conjuntamente. Tem outro documento, outro instrumento, outra ferramenta desenvolvida conjuntamente com outros setores, lideradas com o Ministério do Trabalho da Colômbia, que é a política de reindustrialização. Ela é também uma estratégia da estratégia justa da força trabalhista. Importante algum dos elementos que tem essa política para nós é um documento guia, é uma rota, e desenvolvemos diferentes políticas para chegar a um objetivo comum. Tem 4 temas importantes temos: o agroprodutivo e sustentável, biomassa e química verde, uma coisa que é Colômbia verde, inteligente, e saúde e bem-estar também. Então, esses são 2 instrumentos muito importantes para a gente, que relacionam ou incluem o que é a transição justa. E tem outro elemento muito importante também na Colômbia, sobre o qual estamos trabalhando os setores todos do governo, que está sendo determinado a NDC é a rota que temos como governo para poder atender às problemáticas que temos por tema de mudança climática, dentro dos quais está associado a transição da, né. Hum, fantástico, muito obrigada, Nestor. Se nós, vamos incluir mais informação para que todos tivessem acesso e se houvesse mal seria, ótimo. Eu tenho uma pergunta antes de passar para o próximo, palestrante. Mas tem alguma coisa a mais que poderia compartilhar para dizer como se trabalha em Colômbia, como se colabora com os governos nacionais, obviamente com a região e os interessados para identificar quais são as faltantes lacunas para que as comunidades estejam prontas para mudanças. Se falou dos úteis, tem alguma coisa a mais para dizer nesse sentido? Olhe só, bom, com governos nacionais, inclusive com diferentes agências de cooperação, esse ministério, ao igual que as outros ministérios liderados por um departamento da presidência da república, diretamente através
desse departamento, nós fazemos o processo de canalização e trabalhos de coordenação e cooperação. Nesse caso, perdi conexão. Não estou escutando. Nestor, acho que está haveria bastante gesto normal. Sim, estamos escutando. Agora sim. Vou repetir então, eh, efetivamente temos um trabalho muito articulado com diferentes governos internacionais e com cooperantes internacionais, basicamente estão canalizados chancelaria no nosso país. Chancelaria faz parte da presidência da República e fazemos a conexão no político. Já no técnico, fazemos uma coordenação direta entre o Ministério de Ambiente e os cooperantes para desenvolver projetos comunitários que cheguem no território. É importante dizer também que recentemente foram feitos o portafólio de ação climática. Portafólio de ação climática na Colômbia foi apresentado na COP passada em Dubai e o o fantástico, o ótimo, o bacana desse portafólio é que não é um portafólio de ambiente, porque temos, entendemos que a problemática e a solução não é um tema que esteja sobre ou esteja de costas ao setor ambiente. Todos os setores que já mencionei, não podemos fazer nada assim que o setor educação nos ajude de jeito que falemos a linguagem própria para os territórios. Sabem que Colômbia tem condições complexas de segurança em alguns territórios, então definitivamente também precisamos ter ordem, ter a força pública, ter o Ministério da Defensa, Ministério da Cultura, Ministério de Saúde, porque definitivamente esses problemas, essa problemática e as suas soluções estão liderando todos os setores. Então, temos um portafólio construído em conjunto, que tem uma série de medidas. 47% dos projetos que estão citados no o governo, no portafólio, eh, mitigação e outros porcentagens, redução de riscos dos ecossistemas, porque estamos inovando e estamos evitando um pouco, ou reduzir um pouco o desenvolvimento de obras duras para passar a obras híbridas ou verdes. Esse portafólio é sobre o qual estamos trabalhando e queremos desenvolver obviamente, os recursos que são requeridos para desenvolver todas as medidas do portafólio, porque são insuficientes em algum momento desde o governo nacional, e vemos a necessidade da cooperação internacional e dos diferentes governos. Muito obrigado, Nestor. Está bastante claro e é muito interessante escutá-lo, eh e escutar a sua experiência e a complexidade de da situação toda, e o fato que ele seja mudança do sistema mais complexo. eh E não tem a ver com o setor de governo, tem a ver, com a educação, a cultura e os diferentes, ministérios que incluem os ângulos todos. Muito obrigada. Tinha alguma pergunta no final, mas vamos passar a tingir e vamos deixar para o final.
Obrigada, Tsunji. Nos conte mais um pouquinho da maneira como colaboram a empresa em vincular as alianças públicas ou privadas no seu setor, que é da construção. Bom, suponho que todo mundo está tomando nota das complexidades da situação. Bom, escutar Nestor, como tem de trabalhar com os diferentes interessados, entender o que é ou qual é a situação do terreno é um tema de peso. Então, pensar nos interessados principais significativo. Quando nós pensamos zero, pensávamos que ia poder marcar uma diferença, porque o ecossistema é tão grande e complexo que é realmente um tema de magnitude. E nos Estados Unidos, o trabalho que faz NAM em 2023, segundo as estatísticas que se usem, tem divisão em trabalhos de construção disponíveis. Outros dos, ou um de cada 5 trabalhadores no setor da construção está em idade de aposentadoria e essa força trabalhista vai ser reduzida no futuro. Então, como é a situação para a gente? Se apresenta uma oportunidade, se continuamos com as estatísticas e oportunidades, onde nos centralizamos nos papéis tradicionais da construção. Só 4% inclui as mulheres, e isso é, por exemplo, eletricistas, marceneiras, e são trabalhos com boa remuneração nos Estados Unidos e se pertencem no sindicato como benefícios e esse tipo de coisas que fazem que o papel seja bem mais sustentável. Eh, com 4% das mulheres, 67% são caucásicas, 25% latinas, 6% afrodescendentes. Então, essa oportunidade, faz pensar que a reciclagem profissional e a aquisição e ensino de novas habilidades da força trabalhista, onde iniciamos sabendo quais os problemas que queremos solucionar, olhamos a situação de forma holística, em alguns casos, no treinamento, tem muitos fundos para treinar as pessoas, dadas as habilidades necessárias, mas, nesse, situação antes de passar no treinamento, vamos na sensibilização e plantear a pergunta antes de educar. No processo de contrato, quem sabe os jovens que estão na escola secundária não sabem que estão disponíveis esses trabalhos, então devemos educar e treinar eles, semear a ideia dos ofícios de trabalhar para organizações, falar nas escolas de segundo grau, o ensino meio e logo depois de sensibilizar, devemos saber, quem sabe, não todo mundo pode comparecer no treinamento, por exemplo, se dura semanas, eh, esquecemos, fiquei, congelada. As mulheres não podem, comparecer em 20 semanas, porque devem cuidar das, crianças. Ou quem sabe não podem se movimentar ou deslocar-se no local no treinamento por causa da viatura, não podem comprar as botas, os equipamentos, e são serviços importantes que devem acompanhar o treinamento, é um processo todo. Logo depois, por que é feito um treinamento? Certificação e como nos conectamos com as pessoas com o posto de trabalho.
estamos com o ecossistema e como conseguimos que essa pessoa, eh, e se não tem, acesso à internet por problemas, da língua, não pode, procurar trabalho. Quando vemos, eh e vemos dessa transição justa e damos às pessoas sentadas, porque consultamos os mails, as computadoras, o relógio, para a gente é fácil, mas não é a realidade de muitas pessoas, de muitas comunidades que não necessariamente que têm esses recursos. E depois, digamos, conseguimos colocar em um posto, ótimo, mas Todo esse treinamento de encontrar um emprego, tomar uma decisão. Então, tudo isso é o que acontece na realidade. A maioria das pessoas que es- estão no programa de treinamento, ao final do programa, chegaram à conclusão que eles não tinham a preparação. O que está acontecendo? Pode ser, podem ser muitos fatores. Temos que pensar na cultura dos trabalhadores. Se vocês pertencem no grupo de minoria, ou que é um grupo de mulheres ou pessoas da cor, qual é o sentimento? Você considera ou pensa que não tem a possibilidade de inclusão? Então, quais são as oportunidades? Qual vai ser o futuro dessas pessoas? Poderíamos falar horas por isso, mas desde o foco holístico, todo esse processo é muito complexo. Então, não é somente falar, vamos treinar as pessoas, os trabalhadores, mas não é simples assim. É importante considerar os diferentes fatores, fazer, procurar a participação de todos os atores juntos. Sim, sim, claro. É importante considerar o investimento a longo prazo e tomar a decisão onde fazer o investimento. Sim, sim, eu concordo com você. É importante considerar o tempo e ter a certeza que eles verdadeiramente querem ser retreinados, qualificados. E agora, a próxima pergunta é mais: o que é que a Lanley faz, suas atividades? Você acha que qual foi a política, atividade de Lanley que efetivamente tive sucesso para atingir esse desenvolvimento a longo prazo que você falou? Eu acho que uma das poucas atividades que parecem ter sucesso é, se considerarmos as diferenças regionais, os Estados Unidos é muito grande, Colômbia é muito grande, e, portanto, o que pode ter sucesso no Chicago pode não ter sucesso no Washington, é assim. Então, tudo isso é parte dessa transparência que a Sharon já falou. Ter os diálogos abertos, entender verdadeiramente quais são as necessidades da população. Vamos falar da população de São Francisco, por exemplo, e que tem uma comunidade bem grande que não tem suas necessidades satisfeitas. O, o que é que eles precisam? Provavelmente pensamos no emprego, mas o que acontece com o bem-estar? Pode ser, pode acontecer que a população precise do trabalhar na sua saúde mental e não ou saúde física, e que é isso a prioridade deles, e não precisamente somente nos focar no encontrar um emprego. O que é isso? É importante. Quais são os desafios? E tudo isso
leva-nos a considerar qual é o apoio que precisamos dar aos trabalhadores. Se vamos fazer uma requalificação, todas as pessoas que vão participar na requalificação têm o mesmo patamar? Temos que considerar o que chamamos a localização nas regiões. Quais são as necessidades numa região específica? É, ao mesmo tempo, trabalhar ao nível individual. Qual é sua visão? Temos que apresentar, olha aqui, temos aqui um programa, os objetivos são atingir esses interesses, atingir essas atividades. Então, temos que fornecer eles quais são os recursos, as fontes, as ferramentas, o que eles precisam para ter uma requalificação exitosa. Tudo isso é um trajeto, uma viagem, na verdade. Então, é importante fazer as medições, monitorar, fazer o acompanhamento do processo para fazer as avaliações contínuas. Porque se vamos considerar, por exemplo, um- a aprendizagem sobre um processo específico, que com uma rentabilidade de $4 de renda, e outro tem outra cifra diferente, não é somente as cifras das rendas que temos que considerar, mas quais são os fatores, e para isso precisamos fazer as medições ao longo do processo, fazer ciclos. Se não fazemos as medições dos avanços, não conseguiremos identificar se efetivamente estamos atingindo as metas e os objetivos. Todos já conhecemos que precisamos trabalhar com os parâmetros referenciais, mas temos que procurar as respostas para muitas perguntas. Conseguiram eles o emprego? Conseguiram eles o emprego para qual eles foram treinados? Qual é o estado de sua saúde mental, física? Conseguiram eles pagar a escola para suas crianças? Conseguiram com o trabalho pagar a comida para sua família? Todos esses aspectos que são importantes, na minha opinião, para atingir sucesso no programa. Muito obrigada. Eu acho que os outros palestrantes já falaram também que é importante a medição do impacto e o monitoramento contínuo para garantir o sucesso. Eu gostei muito que você falou de que, às vezes, esquecemos eh, manter o foco no bem-estar do indivíduo. Então, eu acho que eh, poderíamos, para fazer o encerramento da sessão, passar à última pergunta de hoje. A última pergunta: que conselho você daria aos representantes do governo que procuram apoiar uma força de trabalho treinada para uma transição justa, para atingir uma economia mais sustentável? Eu já sei que vocês compartilharam algumas ideias, mas uma ideia só. Eu acho que é importante trabalhar com os atores todos para verificar o impacto neles. Eh, por exemplo, às vezes, os investimentos são bem importantes, que são alocados para os estados, para as cidades, para a infraestrutura, por exemplo. Mas isso é somente um fator, uma parte de todo o processo, que é fantástico, mas a força de trabalho conseguiu trabalhar nesses projetos? Já falamos sobre as lacunas da indústria da construção, mas eu acho que é uma oportunidade de eh, não somente procurar o financiamento, mas como é que
podíamos fazer para implementar esses projetos de maneira efetiva, como a Sharon já falou antes. É importante o compromisso, o envolvimento de todos os atores, as prioridades de a- onde é que os investimentos são alocados. Ótimo. Nestor, a última pergunta. Qual seria o conselho? Muito bem. Hã, em base no que disse Jun, em base no que eu disse na experiência que já tivemos, consideramos que tem 3 conselhos que devemos deixar aos representantes do governo. Investir em temas de treinamento e educação. 2, criar novas oportunidades para eles. E 3, desenhar políticas de proteção social e segurança humana. Esses são os nossos 3 conselhos, eu acho que estão sustentados naquilo que mencionei anteriormente e gostaria de acabar unindo esses 3 conselhos com aquilo que anteriormente mencionei, com alguns exemplos da disto que estamos fazendo, que o junta como 2 coisas. Em Colômbia tem diferentes programas. Um deles é PSA, que se traduz Pagamento por Serviços Ambientais. O nosso território, especialmente aqueles que conhecem algo de Colômbia, sabem que temos, Amazônia, não sei se escutaram, que é o pulmão do mundo, mas a Amazônia está sendo, deflorestada. A mudança do uso do solo na Amazônia, tem cortes de árvores, tem, o abate de árvores indiscriminada e outras atividades que não deveriam ser feitas. O governo, encabeçado no governo de ambiente, fez esse ambiente pagamento por serviços ambientais, que procura que as comunidades achem uma rentabilidade nesse território, uma rentabilidade por conservar esse território. O problema é que as atividades que eles desenvolvem são muito mais rentáveis do que o governo, neste caso, pode dar eles por conselho. E pega força aquilo que dizia nos 3 pontos e os conselhos para os representantes do governo. Então, precisamos sensibilizar eles, fazer entender a eles, na linguagem, na sua forma, que definitivamente devemos fazer a paz, achar com a natureza, deixar um legado para as, gerações futuras e fazemos com treinamento e educação. Outros programas que a gente tem que não vou entrar em detalhe como o tema de bons de carbono, que, conservemos os territórios, façamos que essas emissões, que são captadas pela vegetação que se acha nas florestas, seja mantida e obviamente a substituição de culturas. Então, com isso, eu acho que já é pertinente, é próprio fechar e agradeço pela oportunidade de comentar esta manhã, informação sobre desenvolvimento. Obrigada, Nestor, por chegar com seus conhecimentos e experiência ao foro. Foi ótimo escutar a experiência, especialmente porque dá uma perspectiva diferente, justamente está falando de um setor
que quando pensa em transição justa, aquilo que pensamos em energia, transição do setor energético, mas, mencionou uma coisa maior, tem outros setores que se veem impactados, como efetivamente a tala ou, abate, tem comunidades que moram na terra e estão tentando cuidar, e eu acho que é super interessante de incluir isso na conversa e já além para começar a parte final da nossa conversa, vamos abrir o seminário web para perguntas, perguntas de todos. Não tenham medo, não sejam tímidos na língua que preferam nos palestrantes convidados. Valentina dizendo que está muito interessante interessados no esquema na Colômbia e, faça isso pelo chat e vamos, logo depois. Bom, vou ficar cá um uns segundos. Eu tenho uma pergunta para a Jean. Você falou de impactos. Entendi que para falar de impactos, temos que ter muito cuidado, porque muitas vezes, dentro de nossos processos de planejamento, estamos muito focados nos inputs, nos resultados, mas que no aspecto individual. Então, temos que ter paciência, considerar como é que essas pessoas foram treinadas, monitorar e fazer o acompanhamento para conhecer as informações sobre se efetivamente, ao final, essas pessoas procuraram os empregos. Então, como é efetivo, então, integrar, integrar esse aspecto em nossos processos de planejamento, mas qual é também o prazo que você consideraria ótimo para fazer o acompanhamento e medir o impacto? Oi, bem, interessante pergunta. O impacto procura tempo, sim, e não imediatos. Os resultados não podem ser observados imediatamente na realidade. Então, como eu falei, na Landlist temos o valor social. Então, por exemplo, 4 anos atrás, quando começamos a trabalhar com esse alvo de 4 anos, consideramos soluções sustentáveis, ambientais e sociais. Eh, Nesse momento, começamos e criamos várias parcerias que nos ajudaram a fazer essas medições ao longo do tempo. Por exemplo, tínhamos uma donação, um fundo de investimento. Então, o parceiro trabalhava para fazer uma medição de quais eram os resultados, quais foram as mudanças que foram atingidas. Então, era importante, era importante trabalhar mais de um ano. E também trabalhamos com consultores externos de Austrália que trabalhavam com os princípios de retorno social e que trabalham com os valor social. Eu posso compartilhar alguns enlaces aqui no bate-papo se vocês estivessem interessados. Como é que fazemos a medição do bem-estar? Porque é muito fácil, né? Fazer as medições de, por exemplo, a unidade carvão. Pero o que temos que fazer para fazer as medições de pessoas? Fazer as medições de pessoas e de comunidades, temos que considerar medir o bem-estar. Então, temos que fazer as perguntas de como é que esse emprego ou uma atividade afeta uma pessoa, para conhecer quais são os impactos do programa em que estamos fazendo o investimento. Então, esses consultores têm um relacionamento com os participantes do programa e se faz o acompanhamento
desde que eles chegam ao programa, fazem o treinamento ao longo do programa e começam a trabalhar ou procurar nas redes os empregos. Não é somente que o acompanhamento acaba com quando o programa de treinamento acaba, mas continuamos fazendo o acompanhamento nas redes, em linha, por exemplo, até 2 ou 3 anos depois do programa. Não sempre é igual. Às vezes temos as pessoas que mudam de lugar e perdemos o contato com eles, mas tentamos de fazer um acompanhamento durante 4 anos. E assim foi possível fazer o monitoramento das mudanças nas vidas dessas pessoas. Muito obrigada, Xuni. Então, como não há mais perguntas, eu gostaria de fazer o fechamento. Muito obrigado mais uma vez a todos os palestrantes e todos vocês por estar conosco. Depois de tudo aquilo que escutamos hoje, eu acho que todos concordamos que é importante ver que mais autoridades se envolvam no trabalho de os programas de requalificação e também já os palestrantes falaram sobre não somente considerar os objetivos da transições justas, mas é importante considerar que o processo tem que ser lento e que as autoridades e os governos trabalhem nas medições também dos impactos nas pessoas e ver quais são os empregos, o tipo de empregos e também o número de empregos que se precisam nessa mudança, nessa transição ao longo prazo. E também é importante considerar, ver qual é essa licença social, esse fator social dentro de um marco de transição justa. Como, por exemplo, que os empregos na indústria de manufatura de qualidade não têm sido criados para fazer o reemplaço dentro deste marco da transição energética que estamos procurando. Então, este foi o último webinar, como eu já falei antes, o último webinar do projeto Just Transition Task Force, da Força de Trabalho da Transição Justa, que realizamos em parceria com o governo escocês. Se estiver interessado em descobrir o que fizemos nos últimos 2 anos, por favor, confira na página web para conhecer mais sobre nossos produtos, estudos de caso. Por favor, vamos incluir o formulário de feedback bem rapidinho. Você verá o link na tela. Como sempre, se quiser, por favor, ligue a câmera para tirar a fotografia do grupo, somente para nos despedir. Eu acho que já quase todos estão ligando a câmera. Se vocês gostam, por favor, ligue sua câmera. Muito obrigada. Então, estamos listos para nos despedir, para dizer adeus. Muito obrigado a todos por sua participação. Obrigada a todos. Obrigada. Nosso agradecimento a nossos brilhantes palestrantes. Virgínia, por favor. Virgínia, você pode me escutar? Eu somente Simplesmente para gostaria de informar compartilhar com que vocês que nós pareceu interessante que em achamos bem alguns países e interessante que em algumas alguns pessoas em países particular queiram conhecer alguns dos que avanços. Então, algumas através pessoas do se correio gostariam de conhecer Farial, os avanços. Eu poderíamos acho que
com Farial, facilitar podemos alguns links, compartilhar os fazer chegar documentos o portafólio de de ação as climática na atividades que estamos Colômbia, que fazendo aqui conheçam na alguns Colômbia. Nós projetos gostaríamos que vocês e do conheçam as programa atividades que estamos fazendo aqui e, no programa que ambiental que estamos estamos vendo no fazendo em chat, Colômbia. Eu que olhei algumas que no pessoas pensam bate-papo que é alguém interessante pediu conhecer e mais a ideia informações, é porque eu acho que o conhecer, objetivo e é é aprender das aprender das experiências boas e lições que más. os Então, outros como digo, através já de Farian, aprenderam, serão vamos, bons ou não. facilitar, Então, pelo os e-mail, vamos materiais e enviar os as informações. links. A Farial. Muito Ótimo, muito obrigada, obrigada. Aqui fantástico. no Nós achamos Climate que no Group, poder nós do eh, aprendizagem e compartilhar as melhores apostamos práticas por e trabalhar baseados ficamos nas seguras de lições não aprendidas e fazer o mesmo compartilhar as erro em outro informações e a governo, a aprendizagem ideia e compartilhar no mundo a todo. informação Então, toda para ótimo, que todo mundo, Nestor. ou Por seja, favor, mande compartilhe tudo o que você conosco e nós quiser e compartilhemos nós com estaremos a toda a cuidado para rede. enviar à rede e todo, para que saibam Muito aquilo que está obrigada. acontecendo em Colômbia. Adeus. Muito obrigada para todos.